Salve, salve! O projeto de lei 122 de 2006, que pretende criminalizar a homofobia no Brasil, foi aprovado no Congresso Nacional, mas ainda enfrenta resistência para sua aprovação no Senado Federal, o que tem gerado muita polêmica. Criminalização da homofobia é o tema do programa de hoje. Fique ligado, Cultura Urbana Debate está no ar. Participam do debate de hoje o deputado Gilberto Palmares, autor da lei que criou o Dia de Combate à Homofobia no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o deputado e pastor evangélico Edno Fonseca, o advogado membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e conselheiro GLBT do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Roberto Consali, e o Monsenhor da Arquidiocese do Rio de Janeiro e vigário-geral dos Ritos Orientais, Sérgio Costa Couto. Ok? Obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar perguntando o seguinte, hoje a gente sabe que um dos maiores opositores do projeto hoje no Senado tem sido setores da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, que tem pelo menos mostrado a cara, se colocado na mídia, colocando sua posição. Eu pergunto para os senhores, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, por que é contra esse projeto que criminaliza a homofobia no Brasil? Nós entendemos que as pessoas são livres para fazer o que quiser. Se a pessoa quer ser homossexual, é um problema dele e de Deus, não é problema nosso. O problema é que nós queremos a liberdade que a Constituição nos dá, a liberdade de expressar o nosso pensamento, isso é sagrado. E a 122 quer criminalizar que nós expressemos o pensamento de sermos contrários. Não a pessoa, mas contrário à prática. Que o padre, que o pastor não possa expressar no lugar sagrado contrário àquilo que a Bíblia diz que é pecado. É algo que Deus não criou. É uma orientação construída que a pessoa tem o direito. A gente não entra na questão do direito da pessoa, mas entra na questão dos nossos direitos de expressarmos. Como pode um padre ou um pastor ser condenado, ser preso de 2 a 5 anos, simplesmente porque na sua homilia ele apresentou textos bíblicos como Romanos, dizendo que Deus não concorda com aquilo. Se 2 ou 3 pessoas se reunirem para discordar da prática do homossexualismo, seja crime. Não podemos concordar que não possamos sequer orientar os nossos filhos na escola de não ter aula de orientação sexual, homossexual, dá a perda do pátrio poder e crime de 2 a 5 anos. Essa é a posição também da Igreja Católica? Sim, eu não estou aqui para discutir homossexualismo. Se quiser, até digo minha opinião sem nenhum problema. Uhum. Agora, ou a posição nossa. Agora, a questão é justamente isso, é a liberdade. Se essa lei estivesse em vigor, esse debate não poderia existir. A coisa é um cala-boca. Quer dizer, eu acho que está havendo uma tendência na sociedade brasileira, ou em outras também, de criminalizar a opinião contrária. Eu acho que isso é uma volta, um retrocesso na sociedade. Você criminalizar opinião, o que está acontecendo é o seguinte, isso é delito de opinião. Quer dizer, você criminalizar que as pessoas possam emitir a sua opinião é um retrocesso a outras épocas que já deveriam estar superadas. Quer dizer, eu acho que nós temos que avançar nisso. Hoje em dia, e também é o seguinte, pensemos uma coisa, as pessoas têm direito de discordar, eu vou concordar com o pastor e deputado muitas vezes, nós vamos discordar em outras. Agora, temos que ter o direito de fazer isso, temos que ter o direito de falar. A situação dessa lei nos colocaria diante não só para a mensagem religiosa, mas como disse assim, se você tem um pai que de repente queira dar um conselho ao filho, por exemplo, meu filho, não anda com esse rapaz e tal. Pode ser até por outros motivos, pode ser por motivo de droga, o que for, que aquele que se sentir atingido, ele pode denunciar este pai por homofobia. Quer dizer, nós vamos entrar em situações absurdas, Agora, como o deputado disse,
talvez nós estejamos mostrando a cara, mas outras pessoas também, outros grupos não religiosos, não católicos, não protestantes, também, se fossem bem informados e se lessem a lei, porque isso também está sendo um problema. Muitas vezes as pessoas não leem a lei. Dizem assim, não, é isso aí? Não, é para evitar que sejam, enfim, que as pessoas sejam atacadas, coisas assim. Não, leiam a lei. Doutor, o projeto fere a liberdade de expressão? Não, eu acho essa argumentação, ela foge um pouco da realidade, inclusive ideológica, que foi a construção dessa lei, né? A criminalização da homofobia, ao contrário do que o pastor, do que o padre estão dizendo, ela não visa o cerceamento da liberdade, né? O que ela visa é o cerceamento da violência, né? Ou do incitamento à violência, né? E isso é uma necessidade. Mas nesse caso, se um pastor ou um padre, né, chega lá na sua congregação, né, e prega, né, alertando aos fiéis que é pecado a prática da homossexualidade, olha, ele pode ser penalizado pela lei? Tem uma questão aí muito complexa, porque se fundamentam muito dentro do texto religioso, né? Há uma fundamentação muito dentro do texto religioso. O próprio texto religioso, quer dizer, por exemplo, avançando um pouco aí, pegando um gancho já do que você está falando, existem textos religiosos que pregam muita violência, principalmente no Velho Testamento. Penas de apedrejamento, penas de morte, uma cultura de abominação, quer dizer, porque havia um Deus punitivo, um Deus que castigava, um Deus que punia, um Deus até muito violento, inclusive. Isso no Velho Testamento. Houve uma mudança estratégica da Bíblia com o Novo Testamento, que pregava outras coisas. Hoje um padre, um pastor, não pode pregar apedrejamento de ninguém. Pode pregar? Não, não pode. Então, quer dizer, existe um dado cultural na leitura da Bíblia que, num determinado momento, não se transforma em cerceio da liberdade de expressão. Mas ele pode pregar que a doutrina, que a prática do homossexualismo não é uma prática de Deus? Eu não sei, porque aí fica muito difícil até conceituar qual é a prática de Deus, porque a prática de Deus é o amor, é o respeito, né? Então ele não pode pregar a violência, né? Ele não pode pregar a exclusão social, ele não pode pregar de forma que traga violências vindouras, ou que esse discurso, e aí eu peço um pouco de atenção nisso, porque muito do discurso religioso, mesmo feito de boa fé, mesmo feito com a melhor das intenções, ele é muito utilizado na prática homofóbica, né? Vários grupos homofóbicos se utilizam do discurso religioso, daqueles que de boa fé o fazem, né, para encaminhar atos de profunda violência, de profunda rejeição social. Isso é uma preocupação. Vamos que, inclusive, deixar as pessoas que falar têm aqui, porque a gente já vai para o outro bloco, pelo menos para a gente garantir a fala dele nesse bloco. Okay. Eu vou fugir a questão do exemplo só religioso. É uma coisa que é cara a todos nós, que é a família. Eu sou pai e sou avô. E quero dizer que não sou livre de preconceito, inclusive o preconceito com relação à orientação sexual. Mas uma coisa é a gente reconhecer que não é livre do preconceito, outra coisa é a gente admitir que ninguém pode sofrer constrangimento ou violência por conta de uma orientação sexual. Eu acho que o pai tem direito de educar o filho, mas o pai não tem direito de espancar um filho ou de expulsá-lo de casa sendo menor por ele ter uma orientação homossexual. E isso ocorre. E aí eu acho que é pertinente, sim, a legislação entender, por exemplo, que esse pai ou que essa mãe está fugindo das suas responsabilidades de pai se espanca um filho ou se expulsa um filho de casa por conta da sua orientação homossexual. Deputado, eu acredito que isso possa ser feito simplesmente reforçando os direitos da criança, mas também do exercício da paternidade. Isso pode ser feito sem que haja menção de homossexualismo, de droga ou de qualquer outra coisa. Mas você concorda comigo que não é uma coisa correta do ponto de vista do respeito aos direitos humanos? Um pai, você pode até respeitar o pensamento daquele pai, mas ele expulsar um filho de casa, às vezes um menor de casa, porque descobriu que ele é homossexual, não é uma violência? Não, Gilberto, não, eu concordo. Eu concordo plenamente contigo, eu concordo. mas aí o padre tem razão, porque isso a lei já prevê.
Independente da orientação sexual, se o pai fizer isso com o filho por qualquer motivo, mas ele já tem a punição. Não, mas o que é preciso ali apontar é que ninguém faz nada sem razão. É que abandono, frequente ocorrer por conta da orientação Mas sexual. isso E aí a legislação, se a sociedade entende que isso é uma violência, a legislação tem que prever... Mas o Código Civil já prevê isso, abandono. Abandono, é a punição por abandono. Se o pai abandona o filho, Aliás, ele é responsabilizado. Isso do ponto de vista da orientação Vai ter que fazer sexual, um pequeno da diferença intervalo de aqui. gênero, de etnia, tem uma série de discriminações que são presentes na nossa sociedade, sim, e que você tem que ter uma Eu acho que não legislação pode Ok, ter a a gente liberdade continua- de ofender de Ok, a forma gente alguma, continua isso daqui é a pouquinho. A gente indefensável. vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente.